Vale. Informação com credibilidade. A Rádio Vale segue na cobertura das eleições de 2022 e nós continuamos recebendo os postulantes, os pré-candidatos, que a partir da próxima semana já serão candidatos na campanha eleitoral. Hoje, com muito prazer, eu recebo um dos representantes do MDB, ele que tem 35 anos, é natural de Petrolândia, é jornalista de formação e fez um grande trabalho aí junto à chefia de gabinete do deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que é um dos parceiros aqui do nosso município também. Recebo com muito prazer e ouço as propostas hoje do Rafael Pezente, ele que vai nos falar o porquê lança o seu nome à disposição de concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. Rafael, inicialmente, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em Tijuca. Bom dia, Cid, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelas ondas da Vale, pelo portal da Vale, que é muito acessado. Aliás, eu, inclusive, acompanho sempre as notícias aqui da região, pelo portal que vocês publicam ali. Que legal, uma honra tê-lo na nossa audiência também. Bom, vamos falar inicialmente do trabalho, Você tem uma ampla experiência sobre o parlamento, sobre o trabalho público, tendo acompanhado o Peninha por um bom tempo já, Já são 15 anos de trabalho com o deputado Peninha. Eu nasci em Petrolândia, me criei em Atalanta, um município de 3 mil habitantes, trabalhando na roça com os meus pais. A gente sempre plantou fumo e cebola. E aí eu saí de casa muito cedo, com 12 anos de idade. Fui estudar no seminário, eu queria ser padre mais antigamente. Saí do seminário, fiz faculdade de jornalismo e comecei a trabalhar em rádio. Rádio, aliás, é uma cachaça, para tu sair é só com tratamento, E eu me tratei com política, porque eu conheci o Peninha depois de uma entrevista que eu fiz com ele em Ituporanga, capital da cebola, numa rádio que eu trabalhava lá. E o Peninha me convidou para assessorá-lo, para fazer assessoria de imprensa quando ele ainda era estadual. E aí eu fui com o Peninha para a Assembleia Legislativa. Em 2010, o Peninha se elegeu deputado federal. Eu arrumei um espacinho na sacola e me mandei junto com ele para Brasília. Então são 15 anos trabalhando com o Peninha e desses 15, 12 em Brasília. E aí o Peninha é um cara que disputou 8 eleições e venceu as 8. Tem uma história de muita vitória na política. Mas agora achou por bem encerrar sua carreira com mandatos eletivos e passar o bastão para alguém que tenha um pouco mais de juventude, mais energia, que esteja atualizado e tenha competência para dar prosseguimento ao trabalho que ele já fez. E aí escolheu o meu nome, Rafael Pezente, para ser esse sucessor, esse substituto. E a gente já está na estrada, viu, Sidney? Já faz uns 2 anos e uns trocadinhos, na condição de chefe de gabinete do deputado Peninha, mas também como pré-candidato a deputado federal, para garantir que Tijucas mantenha essa porta que tem aberta lá em Brasília. Legal, vamos falar então sobre isso, sobre as suas propostas, Eu estava dando uma olhada no material que você divulga através das suas redes sociais ali e a gente vê que você leva a mesma linha do Peninha, não teria como não, lógico, conservador, economicamente liberal. Fala um pouquinho para a gente sobre o que você principalmente tem levantado nessas andanças então. Eu defendo, Sidney, que o Estado interfira o mínimo na vida das pessoas. Eu acho que o Estado ele tem que ficar cuidando daquilo que é essencialmente básico. Saúde, educação, o básico da infraestrutura, o restante tem que deixar na mão da iniciativa privada. Quando você pode comparar 2 serviços, o estatal e o privado, certamente o privado funciona melhor. Dá uma olhadinha aqui do lado de Tijucas, em Navegantes e Itajaí, a gente tem um porto privado e um porto público. O porto privado é mais moderno, tem menos taxas, as coisas funcionam com mais rapidez. Só para citar um exemplo muito prático, mas eu acho que o Estado tem que interferir menos na vida das pessoas. Eu defendo que as pessoas tenham liberdade para empreender, para produzir, para viver a sua vida sem interferência de leis que servem às vezes só para atrapalhar. Aliás, eu acho que muitos veículos de comunicação, e eu posso falar mal porque eu sou jornalista, viu? Então estou falando mal mesmo da minha classe. Tem muito jornalista que mede errado a produção de um parlamentar. Eles medem se um deputado é bom ou é ruim pela quantidade de leis que ele apresenta, pela quantidade de leis que ele aprova lá no parlamento. E às vezes isso é péssimo. Às vezes não, na maioria das vezes é péssimo. Porque quando você cria uma lei, você geralmente está obrigando alguém a ficar 30 minutos a mais na fila, a apresentar um novo papel, a pagar mais uma taxa. Já temos leis demais no Brasil. Tem 34 mil normas. Nós temos um manicômio tributário. Toda vez que você tira o pé do lugar e bota para frente, tem uma regra que você precisa obedecer. Que saco isso, né? Acho que a gente tem que tirar o gesto de quem quer empreender, de quem quer produzir, de quem quer fazer riqueza,
Porque ser rico no Brasil hoje é pecado, sabia? Virou crime um tempo atrás. Poxa, nos Estados Unidos, em países mais liberais, o Estado fica feliz quando a pessoa tem lucro, ganha dinheiro, porque aí a pessoa gera mais emprego, paga mais imposto e coloca mais dinheiro na economia. No Brasil, não. Se você está ganhando dinheiro, o Estado já te olha meio atravessado. Esse cara aí deve estar fazendo alguma falcatrua. Então, em vez de o Estado incentivar quem produz, quem faz as engrenagens girarem no Brasil, o Estado é aquele parafuso no meio da engrenagem para evitar que a roda rode. Eu vou lutar contra isso, viu? Eu quero que as pessoas tenham mais liberdade. Até isso vem bem de encontro de um hábito que eu tenho quando entrevisto um parlamentar. Eu pergunto para ele sobre a sua produção parlamentar, justamente para ver se ele enaltece a quantidade ou a qualidade daquilo que ele está apresentando lá. Isso vem bem de encontro, como jornalista sabe bem disso, né? É verdade. Não significa que eu não vou apresentar projetos de lei, até porque existem muitas leis que ainda precisam ser feitas no Brasil, mas existem muito mais que precisam ser revogadas. O Peninha mesmo, parlamentar para quem eu presto assessoria há 15 anos, aprovou uma lei agora recentemente que vai destravar o Brasil de uma forma geral. É uma lei que dá autonomia para que cada estado, para que cada município defina a sua área de preservação permanente às margens dos rios. Porque o STJ determinou que o Código Florestal tinha que ser aplicado em todas as áreas urbanas do Brasil. E aí não dava para construir mais nada às margens dos rios com no mínimo 30 metros de recuo. Onde o rio é muito largo, tipo Tijucas, esse recuo é ainda maior, 100, 150, 200 metros. E isso inviabiliza todas as cidades. E aí não tem como um cara enrolado numa gravata lá em Brasília saber o que é melhor para Tijucas, para Canelinha, para São João Batista. Quem tem que saber o que é melhor para essa região é quem mora aqui. Então, por isso, nós transferimos a responsabilidade de definir essa metragem para os políticos locais, Sidney. Então, são os vereadores, junto com o prefeito, consultando a comunidade, que vão definir se aqui em Tijucas, se aqui em Porto Belo, se aqui em Governador Celso Ramos vai ser respeitado 10, 15, 20 ou 30 metros de distância. Perfeito. O deputado Peninha foi uma das grandes pontes entre a busca de recursos e os municípios, né? Aqui a nossa região tem bastante atuação dele em relação a isso. Como é que você vê essa questão da viabilização dos recursos através das emendas? Eu vejo que é uma pena um parlamentar ter que fazer isso, viu? O ideal é que a gente tivesse um sistema tributário mais justo, que o dinheiro que a gente manda para Brasília voltasse de forma mais justa aqui para a base, para a ponta. Porque Santa Catarina, só para vocês terem uma ideia, mandou para Brasília no ano passado cerca de 70 bilhões de reais. Você tem noção que são 70 bilhões de reais? Olha, precisa de alguns apartamentos do Gedel Vieira Lima para dar jeito de acumular. É verdade. E votou quanto? Votou 7, em números arredondados, né? Foi 70, voltou 7. E com muito suor, com muito empenho, senão tinha voltado menos. Tem 63 bilhões de reais aí no meio que estão servindo para custear a máquina pública e estão sendo distribuídos entre outros estados. O ideal é que esse dinheiro viesse automaticamente para os municípios, porque é nos municípios onde as pessoas moram. Mas enquanto esse sistema tributário não fica justo, só ficar reclamando não resolve. Tem que ir lá para Brasília, meter a faca no peito daquele povo e trazer mais dinheiro para cá. É isso que o deputado Peninha tem feito. Quanto dinheiro o Hospital de Tijucas já recebeu por meio do deputado Peninha? A APAI, olha os veículos todos que a APAI tem aí, né? O Peninha que conseguiu por meio de emenda parlamentar, quanta pavimentação, a creche no Joaia, enfim, quanta coisa que o Peninha já conseguiu. Não vou começar a citar aqui, senão eu vou cometer injustiças, né? Mas quanta coisa a gente ainda precisa fazer. Por exemplo, aquela ponte que o Peninha está conseguindo recurso agora para fazer, ali da Avenida Ercílio Luz, ligando até o bairro Pernambuco. Próximo ao Dino ali, né? Exatamente, próximo ao famoso dinossauro. Inclusive, quero mandar um abraço para o Gordo, que é grande amigo meu, ex-prefeito de Tijucas, ex-deputado de Tijucas, pai do Fernando, que é um parceiraço. Nosso amigo. Isso mesmo. Então, essa ponte aí está sendo conseguida com recursos extra-orçamentários que o Peninha está buscando em Brasília, graças à sua articulação política, a proximidade que tem com o presidente Bolsonaro. Esse trabalho eu preciso continuar. E eu sei como fazer esse trabalho, porque eu estou há 12 anos em Brasília. Quando o problema chega no meu colo, né, com bastante humildade, mas eu sei em que porta bater para buscar a solução. Não é tudo que a gente vai conseguir resolver.
Mas se existe alguém que consegue resolver as coisas, é quem já tem experiência e sabe como a máquina funciona lá. E eu estou preparado, me sinto pronto para ser deputado federal. Perfeito. O Rafael, fala pra gente como é que o MDB está se articulando para a majoritária estadual. O MDB decidiu que aqui em Santa Catarina vai apoiar o governador Moisés. O MDB cedeu o candidato a vice-governador, que é o Udo Deller, que foi prefeito reeleito de Joinville, e também compõe a chapa majoritária com Celso Maldaner, que é deputado federal e agora candidato a senador. E no governo federal, o MDB tem candidatura própria, uma candidatura que inclusive não tem o meu apoio, porque eu vou votar no Bolsonaro, vou fazer campanha para o Bolsonaro, mesmo para ser coerente com aquilo tudo que a gente sempre divulgou, trabalhou e apoiou. O Bolsonaro veio a Santa Catarina 5 vezes antes da eleição, sempre trazido pelo Peninha. E o Peninha, vice-líder do governo Bolsonaro, conseguiu muita coisa aqui para o Vale do Rio Tijucas graças a essa proximidade. Então essa proximidade precisa continuar, porque eu estou muito confiante que o Bolsonaro vai vencer a eleição e a gente precisa de um amigo do Vale do Rio Tijucas lá em Brasília, perto do cofre, onde se guarda o nosso dinheiro para trazer parte dessa grana de volta aqui para a nossa região. Tá, já que você citou então que apoia a candidatura do governador Moisés à reeleição, né, até pela questão do envolvimento com o partido, mas não faz a mesma menção ao governo federal, eu te pergunto, você aprova a gestão do governo Moisés até aqui? O governador Moisés teve 2 momentos, né, na sua gestão. Teve um momento em que ele patinou muito, negou a política, quis fazer um governo pensando mais dentro do Palácio da Agronômica do que fora, né? Eu acho que para governar um estado próspero, rico, grande como Santa Catarina, a gente precisa ouvir mais pessoas, precisa compartilhar as ideias para poder também depois lá na frente dividir os méritos ou as culpas. A gente não pode governar pensando apenas com uma cabeça. E no começo do governo Moisés, ele teve essa dificuldade. Depois, pelos perrengues que passou, começou a escutar mais pessoas. Algumas pessoas deram bons conselhos, outros deram conselhos ruins, mas quando a gente compartilha esse pensamento, é mais fácil de acertar. E ele começou a acertar depois que os parlamentares de vários partidos começaram a apoiá-lo, né? Eu acho que agora, no final do governo, pena que acordou tarde, né? Mas no final do governo, o governo começou a dar resultado, e a gente torce para que continue, enquanto estiver no Palácio da Agronômica, continue apresentando resultado aqui para a ponta, porque quem está bancando toda essa estrutura é o cidadão. Muito bem, então como a campanha eleitoral trata do convencimento dos eleitores, né, sobre a sua relevância para representá-los, no seu caso, na Câmara Federal, eu desejo bom trabalho nesse convencimento, até porque já deixou bem claro a relação que você tem aqui com a nossa região, e se frutificar esse projeto, os microfones da Rádio Vale continuam às ordens aí para destacar o seu trabalho. Obrigado, Sidney. Pode ter certeza que vai frutificar. Hoje nós temos um grupo muito forte. Temos envolvidos diretamente na campanha para deputado federal 23 prefeitos, 18 vice-prefeitos, 210 vereadores. Estamos com um grupo mais forte, inclusive, do que aquele que o Peninha tinha 4 anos atrás. E nós temos muita gente que não tem mandato, mas tem voto. E está nos ajudando, porque sabe que se a nossa região perder essa porta que está aberta lá em Brasília, quanto tempo levaremos de volta para reconquistá-la? E eu estou muito disposto a ser essa ligação entre o Vale e o cofre que está instalado lá em Brasília. Você que está nos acompanhando, inclusive, para você eu gostaria de fazer um apelo. Pense bem, pesquise a vida do seu candidato, porque a gente não pode descartar o nosso voto, desprezar a nossa força política, jogar fora o que de mais precioso a gente tem, que é a nossa confiança, colocar no colo de alguém que depois não vai cumprir com aquilo que prometeu e está com um passado meio nebuloso. Aposte no novo. Eu sou um guri de 35 anos, tenho muito que aprender na vida ainda, mas tenho a experiência necessária para representar você, a sua família, a nossa região lá em Brasília, na capital federal. Espero voltar, Sidney, muitas vezes aqui, quem sabe ainda antes da eleição, mas depois certamente como deputado federal eleito para anunciar obras, recursos, ações aqui para Tijucas e toda a região.